Eu quero, antes de mais nada, agradecer a presença de todos vocês aqui. Então, hoje nós vamos dar início à primeira aula do capítulo 7, né? A gente vai começar a encerrar esse último capítulo do módulo básico. Eu vou procurar passar para vocês alguma coisa a respeito do propósito da criação e essa minha apresentação, na verdade, ela passeia por quase todo o livro de Urântia, mas eu procurei ali trazer meu trabalho muito com fundamento nos documentos 4 e 32. Como, na verdade, aqui hoje a gente vai fazer muitas suposições, a gente vai fazer muitas conjecturas, é importante que a gente lembre uma afirmação que é trazida no próprio livro de Urântia, né? Que é questionável que alguém, exceto as próprias deidades do paraíso e os seus coligados mais elevados, realmente saibam alguma coisa sobre o propósito eterno de Deus. Então, muito do que a gente vai ver aqui hoje são conjecturas, né? E essas conjecturas são de responsabilidade minha. Vamos lá, então. Eu queria começar apresentando um pequeno vídeo aqui para vocês que traz, na verdade, ele traz muitas crenças aqui que alguns de nós tinham, algumas dessas crenças nós ainda temos, né? Então, só para a gente dar uma rememorada, assim, algumas crenças das quais a gente acabou abandonando, outras a gente ainda carrega conosco. Nós não conhecemos e não entendemos os propósitos de Deus na nossa vida. Muitas vezes estamos esperando uma resposta divina, sofremos a dor da morte ou presenciaremos uma injustiça. E logo perguntamos: por que, Deus? Por que não resolve todos os nossos problemas? Nesses momentos é importante lembrar que Deus criou um mundo perfeito. Contudo, o homem estragou a obra perfeita de Deus. A maldade, as doenças que existem são por causa do pecado, mas Deus nos deu uma solução para todos os nossos problemas. Ele enviou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. O que acontece quando uma pessoa morre? O que é a morte? A alma imaterial, sopro de Deus em nós, é recolhida à presença de Deus para ser destinada ou à bem-aventurança eterna ou à condenação eterna. De tal maneira que a alma ou espírito de um cristão salvo em Cristo, quando ele morre, a sua alma vai imediatamente para a presença de Deus e começa a desfrutar da bem-aventurança eterna. Embora essa alma já esteja desfrutando das venturas do céu, a plenitude da bem-aventurança ainda não está completa, porque o corpo ainda está no pó, aguardando o dia da ressurreição. Quando Jesus voltar, esta alma glorificada vem com Jesus e esse corpo ressuscita e se une a esta alma e então a glorificação é plena e desfrutaremos das bem-aventuranças pelo desdobrar da eternidade. Bom, então o nosso propósito aqui hoje é isso, é discutir um pouquinho a respeito desses conceitos que nós temos da criação, né? Esses questionamentos que nós aí de vez em quando fazemos, qual o objetivo de tudo? Deus criou tudo certinho, o diabo veio e bagunçou tudo. Existe o pecado original? Por que Deus criou todos os universos? Por que criou universos imperfeitos? E qual o propósito na criação de tudo isso? Essa pergunta, na verdade, que todos nós já tenhamos nos feito mais de uma vez ao longo da nossa vida, né? Por que Deus não resolve todos os nossos problemas? Deus criou o mundo perfeito? O homem veio e bagunçou tudo? A maldade, a doença, ela existe no mundo por conta do pecado? E realmente é verdade que Deus enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz no nosso lugar? O universo ele era inevitável? E é o próprio livro do Urântia que responde para nós que não.
O universo ele não era inevitável. E tampouco o universo é um acidente, e ele nem existe por si próprio. Outra pergunta. O livro, na verdade, nos responde que Deus é o único fato no universo que causou a si próprio, ou seja, Deus é a origem de si mesmo, e ele é o segredo e é o propósito de toda a criação de coisas e seres. O universo é uma obra de criação e está sujeito unicamente à vontade divina do Criador. O livro de Urântia, quando ele nos traz, quando ele se reporta a origem, propósito, história divina, criação do universo, ele traz para nós um material assim, de profunda reflexão. Né? Ele lembra, por exemplo, que Rousseau alcançou a realização da personalidade ao converter-se no Pai eterno do Filho original, tornando-se simultaneamente a fonte eterna da vida do paraíso. Ele também lembra, em coexistência com a diferenciação entre o Filho e o Pai, deu-se o surgimento da pessoa do Espírito Infinito. O Pai escapou enquanto personalidade da sua difusão. O Pai escapou enquanto personalidade da sua difusão, que de outro modo seria inevitável no potencial da deidade total. Essa parte do livro, na verdade, para a maior parte de nós, ela não é um assunto muito fácil. O livro de Urântia lembra que nós, os seres humanos, nós somos todos seres gregários. O nosso potencial, ele só é descoberto, as nossas potencialidades, elas só ocorrem quando a gente está junto a outras personalidades. É nesse meio que o melhor da nossa personalidade ele aparece. Essa condição de nós não trabalharmos bem de forma isolada, isso não é algo só nosso de seres humanos. A gente observa isso em quase toda a criação. O Filho Criador, ele nunca vem iniciar o trabalho no universo local sozinho. Ele vem com a consorte dele, ele vem com a ministra divina. Isso vale também para os filhos materiais, os anjos. O que a gente observa nessa grande escola, que é o universo, o sujeito ele nunca está sozinho. O livro lembra que existe uma ou outra personalidade que realmente atua de forma isolada, acho que o mensageiro solitário. Essas personalidades que atuam de forma isolada em razão de uma condição especial, mesmo elas têm possibilidade de um relacionamento diferenciado com o Pai, ou seja, elas podem até estar isoladas, mas de qualquer modo o Pai oferece a elas algum tipo de conforto, elas não estão sozinhas. E eu acredito que essa condição de nós não estarmos bem enquanto estamos sozinhos, isso não seja algo só dos seres humanos, não seja algo dos seres do universo local, não seja algo também exclusivamente dos filhos criados, mas seja algo que nós herdamos do próprio Pai. Né? Eu acredito que ele também. Eu acredito que a natureza do Pai não permita a ele que ele esteja bem. E o Pai também é um ser gregário. Eu quero acreditar nisso. Né? Eu já deixo claro aqui que eu acredito que muito antes de criar qualquer um de nós aqui, o Pai já era o Pai já era Deus, o Pai já era o Eu Sou. Né? Mas por amor ele se desdobrou. E por esse amor, nós tivemos início a toda essa criação maravilhosa. Quando a gente começa a falar um pouquinho sobre a criação do universo, sobre a criação dos mundos materiais, o livro nos revela que a maior parte da massa contida nos sóis e planetas do superuniverso tem origem nas nebulosas. O livro também lembra que os organizadores da Força do Paraíso são os originadores das nebulosas. Eles são capazes de iniciar no espaço, em torno da sua presença, os imensos ciclones de força para o surgimento das unidades de matéria do universo. Quando eu começo a pensar no início do universo, no início de toda a criação, me vem à mente um discurso que fazia um professor meu do cursinho, porque uma vez ele queria ser engraçado, ele disse que na verdade uma das alunas fez uma pergunta para ele e ela, ingênua, perguntou: professor, mas o que existe embaixo de uma ilha? Né? Daí ele disse que respondeu para ela: embaixo de uma ilha existe uma ilha.
Mas bem embaixo de uma ilha. O que existe bem embaixo de uma ilha? Não, bem embaixo de uma ilha existe mais ilhas, né? E é mais ou menos esse modo que eu penso quando eu começo a refletir sobre a origem do universo, porque, na verdade, o espaço, o universo, né, o que existe aí, essa amplidão, como bem o livro nos lembra, é uma espécie de vestimenta, uma alegoria, né? Seria uma vestimenta física de Deus. Então, eu acho que aquela lei da física que vale para nós aqui, no sentido de que nada é criado, mas tudo é transformado, também vale para o universo. O livro lembra que, na verdade, quando o ultímatum, quando a matéria do ultímatum está pronta, quando ela atinge um determinado estado e permite que os organizadores de força venham naquela região do universo e deem início às forças que vão produzir as nebulosas e vão expulsar os sóis, aquela coisa toda, na verdade eles não criam nada ali, eles só dão outra forma para aquele universo que já existe, para aquele espaço que já existe ali. Então, Deus, na verdade, ele está presente em todos os lugares, né? Aquela matéria que vai estar sujeita, por exemplo, à ação da força gravitacional exercida pelo absoluto inqualificável, ela já existe, ela está ali. Ela só foi transformada. Deus ocupa toda a vastidão, Deus ocupa todo o universo, e eu acredito que não haja espaço que não haja a presença dele, né? A presença da matéria, a presença da energia dele, né? Só que esse tipo de afirmação que a gente faz, que eu faço, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é muito perigosa aquela afirmação, por exemplo, de que Deus está na natureza, né? A gente sai abraçando árvore por aí. Não, Deus não está pessoalmente presente na natureza, né? Em nenhuma das forças da natureza. Na verdade, existe a energia dele ali, mas não a presença da personalidade dele. O livro lembra que, na verdade, nós, enquanto mortais, nós temos uma dificuldade muito grande de compreender a ideia de um propósito eterno. Isso porque a ideia de um propósito eterno, para nós, é alguma coisa estranha, né? Não é algo com o que a gente esteja familiarizado. Então, nós somos virtualmente incapazes de compreender o pensamento da eternidade. É algo estranho a nós. Algo que jamais começa nem acaba, para nós é alguma coisa que não tem muito sentido. Para nós, só é familiar alguma coisa que tem um final. E se essa coisa tiver, além de um final, um início, fica mais fácil para nós compreendermos ainda. Então, tudo que fuja disso, para nós é estranho. E daí a nossa dificuldade. Eu queria falar um pouquinho com vocês aqui sobre a transitoriedade da matéria física. É grande a possibilidade de que, talvez 100 anos, não mais do que isso, tudo que você observa de matéria à tua volta não mais exista. Com grande probabilidade, em um período de 100 anos, nada mais vai existir. Isso não vale só para a matéria física que hoje nos rodeia, né? Se a gente for pensar num curto espaço de tempo de alguma coisa entre 150, não mais do que 200 anos, nós devemos estar num grupo aqui de, sei lá, pouco menos de 20 pessoas, mas é grande a possibilidade de que num espaço de 150, não mais do que 200 anos, talvez ninguém aqui saiba que qualquer um de nós aqui veio existir. Então, quando a gente começa a refletir um pouco disso, a gente começa a perceber que a matéria ela é muito transitória, né? Então, não existe muito sentido de a gente ficar se agarrando a coisas aí que são realmente transitórias. Quando a gente analisa uma vida individual, a duração de um reino, ou qualquer uma série de eventos, né? Ou quando a gente lida com um trecho isolado do tempo, para nós tudo parece ter um começo e parece ter um fim. E parece que esse determinado evento, de forma isolada no tempo, ele poderia nos parecer um relâmpago diante da face infinita da eternidade. Mas os reveladores lembram que quando a gente tem a capacidade de olhar para esse fenômeno de forma um pouco mais ampliada, quando a gente está por detrás dos bastidores com uma visão mais abrangente, né, uma compreensão mais completa do cenário, a sugestão deles é que essa explicação de que tudo parece ter um começo e um fim, ela não se justifica, né? Porque para nós a gente trabalha muito com isso, né? A gente gosta de imaginar que os nossos ciclos eles estão sempre se reiniciando, né? A nossa vida nova a partir do trabalho novo, a nossa vida nova a partir do casamento, a nossa nova vida a partir do nascimento do filho, a nossa nova vida a partir da aposentadoria, enfim, a nossa nova vida a partir da conclusão da faculdade. Mas talvez
esse reinício de ciclo seja alguma coisa que a gente utilize só para justificar alguma coisa para nós. Na verdade, isso não existe. Quando a gente olha de forma mais aprofundada, é tudo um grande ciclo, né? Tudo um grande circuito que apenas se renova, né? E por isso, por sugestão deles, parece mais adequado aos propósitos, então, conceber a eternidade como um ciclo, né? Como um propósito eterno, como um ciclo sem fim, dentro do ciclo da eternidade, sincronizado com esses ciclos materiais que a gente vivencia de forma transitória. E é por isso, na verdade, existe a morte. O tempo, de forma redundante, ele é temporário. Não é possível que nada material se perpetue no tempo. Mesmo que nós venhamos a pensar em algumas criaturas, alguns seres aí que, de forma semimaterial, vivem muito tempo, a gente pode pensar em seres intermediários, a gente pode pensar em alguns filhos materiais que vão ter o seu papel num determinado planeta até que aquele planeta venha atingir luz e vida. Isso a gente pode calcular talvez em milhões de anos, mas mesmo assim são milhões de anos, né? Mas é uma experiência, é uma vivência, quando analisada à luz da eternidade, temporária. Então é por isso que a morte existe. Uma vez que nós não consigamos atingir a fusão com o ajustador, não existe possibilidade de que essa matéria, esse corpo, continue dentro desse ciclo temporal, porque esse ciclo temporal, na verdade, ele é finito. Então a morte está aí para acabar, né? Acabar com o tempo dentro desse circuito. Francamente, a eternidade é incompreensível a mim que finita do tempo. Vós simplesmente não a podeis captar, vós não a podeis compreender. Mas é preciso que a gente lembrar que o pai não comete erros, o pai não abriga arrependimentos nem experimenta o pesar. Mas ele é um ser que tem afeição de pai e o seu coração fica pesaroso quando os seus filhos, pela própria escolha desafortunada, falham em atingir os níveis espirituais que são incapazes de alcançar. É importante aqui também que a gente pare para refletir um pouquinho a respeito dessa magnanimidade do pai. Como às vezes lembra o Henrique, o nosso pai ele não é um Deus de merreca, né? Ele não é pequeno, muito pelo contrário, ele é magnânimo. E do alto da sua magnanimidade, o pai ele não fica preocupado, na verdade, em delegar aos seus filhos tudo aquilo que é possível delegar. É preciso que a gente lembre que a personalidade perfeita, o pai delegou ao Filho Eterno, né? A mente perfeita também, ela foi delegada ao agente conjunto. E do mesmo modo que essas duas atribuições, tudo mais que diga respeito ao pai, ou seja, o pai ele não é mesquinho em delegar a nós tudo que ele pode, né? O Pai Universal verdadeiramente despojou-se de todas as funções que possam ser executadas por um outro ser. Essa é a forma do Pai pensar. Uma vez que haja um filho meu que tenha a faculdade de fazer em um lugar, eu vou atribuir a esse filho essa condição. Deus distribuiu-se livremente a si próprio, a sua criação e as suas criaturas. Ele vive e atua através dos seus filhos, a quem ele confia que tudo façam que ele seja divinamente possível fazer. Ou seja, existe a confiança do Pai, né, em delegar tudo a seus filhos. E aqui eu queria que nós próprios aí nos imaginássemos nessa condição de filhos delegados dele, porque ele nos atribui essa possibilidade, né? O que ele diz é: façam a minha vontade e venham a mim. Então, o Pai confia que um dia a gente possa vir a ser, na condição de finalitor, um agente delegado da vontade dele. Isso cumpre a nós chegarmos até ele. Deus se absteve, Deus entregou, Deus se desdobrou e, na verdade, entregou aos seus filhos tudo que podia. E se existe algo desse resíduo que ele reteve, que ele guardou com ele, mesmo assim, esse algo retido por ele, ele está entregando a todos nós, através quando ele se desdobra e permite que uma fagulha dele, o ajustador do pensamento, venha nos habitar. Então, por menor que seja esse potencial que o Pai tenha guardado junto a ele, mesmo assim, essa magnanimidade dele continua existindo. O Pai Universal, né, ele também ele enriquece toda a criação com a posse da personalidade, é a forma que Deus tem de atribuir a cada um de nós o nosso eu,
né? E a forma também que ele tem de se comunicar conosco, pelo circuito da personalidade. Então ele se desdobrou, mas ele reuniu junto a ele condições de continuar nessa união conosco. E o que ele reservou a si próprio de poder e de glória foi apenas aquilo que é necessário, então, para a manutenção daquelas coisas que por seu amor, né, assim, que por cujo amor, assim, ele despojou-se de tudo mais. Ou seja, conforme eu disse para vocês há pouco, Deus se despojou de tudo, mas ele manteve com ele apenas aquele básico para que ele pudesse continuar nesse círculo de amor que nos une a ele, através da personalidade. E embora ele tenha tido a generosidade de se despojar de toda a autoridade, né, é preciso que a gente lembre ainda que repousa na mão de Deus a alavanca das circunstâncias dos universos. Ou seja, ele acabou reservando a si todas as decisões finais e com autoridade o destino da imensa criação. Ou seja, embora o Pai, eu preciso que a gente compreenda isso, embora o Pai tenha tido a magnanimidade de delegar aos seus filhos toda a autoridade para dirigir a criação, dentro da alçada de cada um deles, é preciso que a gente entenda que o pai ainda tem a responsabilidade e, se pudesse ocorrer de qualquer um desses filhos aí eventualmente tropeçar, no sentido de não administrar a criação conforme a vontade do pai, ainda assim o pai teria a reserva de poder para intervir em qualquer momento da criação e determinar que aquele procedimento prossiga conforme a da vontade dele. Então a gente não precisa ficar preocupado de que eventualmente algum dos filhos, queria voltar aqui um pouco, a gente não precisa ficar preocupado de que pelo pecado, pelo erro, pela iniquidade de algum dos filhos do pai, a gente possa eventualmente vir a ter algum tipo de prejuízo ou ter algum tipo de percalço na nossa caminhada. Isso pode até existir. Mas é preciso que a gente lembre que se aquela dificuldade for colocada a nós, o pai está ciente dela, né? E se aquele erro, se ele permitiu que aquela situação houvesse, o pai está ciente, né? Está ciente daquilo, e se ele não interviu naquela situação, é porque ele acredita que, na verdade, aquele propósito, aquela situação, aquela circunstância esteja de acordo com a vontade dele. Então, pelo fato do Pai Universal haver delegado tanto de si próprio, do seu poder a outros, nós não devemos alimentar a ideia de que ele seja um membro inativo da Trindade. Não, ele não fez delegar ao Filho Eterno e ao agente conjunto tudo que podia, no sentido de passar a ser daí um membro inativo, né? Ele pode até ser a menos ativa das deidades do paraíso. Ele pode até ser o membro silencioso do trio. Mas isso apenas no sentido de que ele jamais faz nada daquilo que qualquer dos seus colaboradores coordenados ou subordinados pudesse vir a fazer. Ele não é omisso, não é ausente, muito pelo contrário. Ele é responsável, né, no sentido de delegar a quem pode cumprir com o papel. E isso porque Deus possui pleno entendimento da necessidade que cada um de nós tem, isso em todas as circunstâncias e situações, né? E ele se abstém, então, da atividade, ele se abstém de atuar para que todas as personalidades criadas por ele possam atuar, né? E essas personalidades criadas, elas acabam intervindo entre Deus e qualquer situação ou qualquer evento no universo. Elas estão lá para cumprir a vontade do Pai. Todavia, apesar dessa abstenção, dessa exibição de coordenação infinita, há da parte de Deus uma participação real e pessoal nesses eventos por meio de tantas personalidades ordenadas, ou seja, embora Deus tenha se desdobrado um sem número de personalidades, ainda é o Pai ministrando a nós, né? Pois nessas personalidades o Pai está trabalhando, né?
E o Pai está preocupado com o bem-estar de toda essa criação quase infindável de seres, né? E aqui também uma pergunta que muitos de nós já devem ter feito algum dia na vida, né? Por que nós não somos criados todos perfeitos? Por que Deus não nos criou aí todos bonitinhos, né? Todos gordo, bonito e corado, né? Como ele fez com as criaturas lá de Avona, do universo central. E a resposta disso é que seria fácil para o Pai criar todos os mortais como seres perfeitos, concedendo a todos eles a perfeição pela sua palavra divina. Ele já mostrou que pode, pelo universo central de Avona. Mas se ele não quis fazer desse modo, e se ele não agiu assim, é porque a sabedoria dele também se apresenta nesse aspecto, né? Porque ele teria privado a todos nós da experiência maravilhosa dessa aventura de educação e aperfeiçoamento que a gente acaba experimentando ao longo do universo dos universos. Fugindo um pouquinho do assunto, eu estava participando ontem de um grupo no WhatsApp e teve um colega nosso lá que ele estava chamando a atenção de uns outros meio afoitos para chegar logo ao paraíso. Ele lembrou: calma, não tenha tanta pressa, porque nós, depois que a gente avançar aqui pelo universo dos universos, se um dia a gente tiver condições de subir até o universo central de Avona, mesmo lá, a gente vai precisar passar por cada um daquele bilhão de mundos perfeitos que existe lá. Então, mesmo que você passe apenas um dia, o que é impossível, né? Mas mesmo que você passe apenas um dia em cada um desse bilhão de mundos perfeitos, um dia em cada um, você vai levar cerca de 30 mil anos percorrendo a Avona, né? Então, 30 mil anos. Então, a nossa carreira ascensional dentro de Avona é uma carreira também muito longa. E essa experiência que Deus nos permite experimentar, né? Ela é provada apenas por aqueles afortunados que começam do ponto mais baixo possível da existência vivente, né? Só aqueles que começam realmente do pó é que tem essa possibilidade. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso, mas essa condição de sermos afortunados, o livro retrata essa condição várias vezes, quando o livro lembra que as criaturas perfeitas do universo central, né, quando elas recepcionam uma criatura ascensional, um ser ascensional, elas ficam maravilhadas e querem saber tudo possível da vida dele, porque, enfim, é aquela coisa de descobrir como é que o sujeito saiu da ignorância, como é que ele saiu do erro, da imperfeição e chegou lá em cima. Então, realmente, é uma experiência pela qual só os afortunados passam, embora hoje a gente não tenha noção da fortuna que é esse conhecimento. Então, a vontade de Deus é, na verdade, divina, é o amor vivo, por conseguinte, as criações do universo evolucionário e perfeccionamento. Aqui é o seguinte, o que o livro está dizendo para nós é que realmente existe uma fortuna, existe uma riqueza muito grande na experiência. Mas, do mesmo modo que existe uma fortuna muito grande, a gente tem que estar, para que haja reconhecimento, a gente tem que estar sujeito, e até pelo distanciamento que a gente tem da divindade, a gente tem que estar sujeito ao mal e potencial. Ou seja, o mal tem que ser algo latente, né? E o mal tem que ser algo que, de quando em quando, nos provoque suspiros aí, para que a gente possa reconhecer o valor de fugir dele. Então, o mal potencial na experiência é algo muito vivo. E nós não venhamos a pensar que esses defeitos aparentes do mundo, né, natural, possam indicar qualquer tipo de defeito no caráter de Deus, muito pelo contrário. A gente pode até dizer que há perfeição no erro, né? As imperfeições observadas são apenas as interrupções inevitáveis na projeção de um filme sempre em movimento, que é a infinitude. Sobre a questão do filme que nós falávamos há pouco.
E as manifestações materiais da divindade, elas podem até parecer defeituosas à mente finita do homem, apenas porque o homem insiste em uma visão, porque o homem insiste em uma visão dos fenômenos da natureza por meio dos seus olhos naturais. Nós temos esse defeito, né? Vou falar um pouquinho rapidamente aqui sobre a administração do universo. É preciso que a gente lembre que o Pai jamais interfere na relação entre as criaturas, né? E não existe divisão de autoridade, né? Não há conflito. Existe uma perfeita harmonia entre essas entidades, né? E embora os filhos delegados também tenham autoridade nessas questões ligadas às suas criações, isso não significa que o pai não possa intervir a qualquer momento quando ele entender que essa intervenção ela possa se mostrar oportuna. O pai tem essa autoridade, né? Então, o que eu extraí dessa parte do livro é essa ideia evolucionária de que não há perfeição nem na imperfeição e também não existe a completude, não existe a totalidade dentro da perfeição. Mas quando essas duas condições se encontram, a perfeição mais a imperfeição, aí sim a gente pode falar em completude da criação. É preciso então que essas condições coexistam, né? Porque a gente tem que lembrar que a única criação que se encontra perfeitamente estabelecida, na verdade, é o universo central, né? E em todos os outros reinos, a perfeição ela deve ser alcançada de forma progressiva. E o livro lembra, na verdade, que existe uma compensação muito inteligente da parte de Deus, porque no universo central, Deus, a personalidade dele, está lá. O Espírito de Deus está habitando o universo central. Mas Deus não tá, a fagulha divina dele não está habitando a mente daqueles filhos perfeitos criados lá. Em contrapartida da situação que a gente experiencia aqui. Deus não está pessoalmente, em personalidade, vivenciando conosco. Mas, todavia, a fagulha dele nos habita, nos ajuda nessa caminhada, né? Isso porque quando mais a gente desce, então, na escala da vida, mais difícil fica localizar o Pai invisível pelos olhos da fé. Em contrapartida, o que a gente tem para nos guiar nessa caminhada é a gente se agarrar ao fato da presença do Filho Criador no nosso universo local, né? De forma literal e figurativa, espiritual e pessoalmente, o Pai e o Filho são apenas um. É fato, aquele que houver visto um Filho Criador terá visto o Pai. E aqui para nós é muito mais, afinal, o Espírito da vontade, da verdade, está vertido sobre nós, sobre toda a carne, né? Então, embora esses elementos da graça estejam aqui oferecidos a todos nós, né? E à medida que a gente consiga, na verdade, alcançar esses elementos da graça que nos são oferecidos, à medida que a gente consiga esse esforço, esse resultado, esse esforço individual, na verdade, ele é integralmente reconhecido como esforço, uma conquista nossa, da nossa personalidade, né? E o fato de nós termos essa origem animal, de ser evolucionário, em momento algum vai se constituir um estigma para a personalidade, né? Os olhos do universo. A nossa origem baixa nunca vai ser um estigma, né? Muito pelo contrário, né? Porque quando as alturas da perfeição e da eternidade forem alcançadas, muito mais honras haverá, então, aqueles que começaram de baixo, né? E tais seres haverão adquirido uma experiência pessoal, algo único. Veja, pessoal, eu tô correndo com os slides aqui, eventualmente com outro vídeo, mas eu estou aberto aqui para qualquer tipo de participação de vocês. Aí eu não tinha me manifestado, mas por favor, à medida que vocês queiram participar, fiquem à vontade, tá? Então, qual é o propósito do universo central, o universo perfeito de Avono, né? Na verdade, Avono parece ser uma espécie de complemento cósmico natural para as naturezas perfeitas das criaturas de Avono. Isso porque tanto as criaturas perfeitas quanto essas perfeccionadas, ou seja, nós um dia, quando chegarmos lá, nós somos incompletos no que diz respeito a esse potencial
essa amplidão, essa totalidade que pode ser buscada dentro do espaço finito, né? Então, quando existe essa associação do perfeccionado com o perfeito, né, e acaba havendo essa liberação, acaba havendo, então, a liberação dessas limitações que são inerentes a nós e também acabam se mostrando inerentes às criaturas perfeitas. Eu até acredito, e aqui novamente uma suposição minha, que nós temos muito mais a ganhar do que as criaturas perfeitas nessa união, né? Porque a gente interage nesse consórcio e eu acredito que a gente aprenda muito a partir das criaturas perfeitas e esse aprendizado a gente vai criar uma bagagem, a gente vai acabar levando para o nosso trabalho que um dia ser desenvolvido nos espaços exteriores. Então eu acho que essa bagagem é muito mais aproveitada no trabalho que um dia a gente vai desenvolver. Posso até estar enganado, mas eu acredito que esse aprendizado das criaturas perfeitas seja um tanto quanto limitado, uma vez que, até onde se sabe, o propósito divino delas seja continuarem naquele plano perfeito, universo central. Posso estar enganado a respeito disso. Mas vamos adiante. Então, as perfeitas e as perfeccionadas, evolucionárias, são equivalentes em grau de potencial de divindade, né? Uma depende da outra para alcançar a supremacia, né? O que mais que é importante daqui? Então, existe essa necessidade dessa complementação mútua no serviço e no destino, né? É preciso que a gente lembre que essa fagulha de Deus que nos habita, embora ele esteja aqui conosco nos universos imperfeitos, essa fagulha de Deus, ela não está sujeita à jurisdição local, ela não está sujeita à jurisdição do Filho Criador. Ela não tem relação nenhuma com os assuntos éticos de uma criação local, né? E o Pai, ele acaba se tornando familiarizado com os nossos pensamentos, né, através do circuito da personalidade. Então, como bem lembra o livro do Urântia, Deus sabe de tudo. O Senhor conhece seus filhos e ele toma nota sobre onde nascemos através do circuito da personalidade. É a forma dele interagir conosco, né? O livro lembra que, na verdade, é possível que haja muitos propósitos para o universo central, propósitos esses que, na verdade, são desconhecidos até mesmo das mais altas criaturas que vieram trazer alguns documentos do livro para nós. O paraíso, na verdade, é o lar, e a Avona seria uma espécie de oficina, né, o local de estudos e lazer, e a área de operação daqueles que um dia vão ser finalitores. E se espera também que a Avona um dia seja a escola superior. A expectativa é que, na verdade, os finalitores não venham a trabalhar, venham a atuar nos espaços exteriores, né? O universo dos universos, quando alcançarem o estado de luz e vida, seja uma espécie de passagem intermediária, né, para que um dia, então, a Avona seja uma espécie de escola superior, né? A gente fica até curioso, né, porque é de se imaginar que a preparação desses seres originários aí dos universos exteriores seja muito melhor do que a nossa, né, porque eles vão ter uma bagagem do próprio universo local, eles vão passar por um curso, eles vão passar por um intermediário longuíssimo, né, que é a viagem através do universo dos universos, e vão passar por um curso superior também fantástico, que é o universo central. Então, o preparatório deles, os finalitores dos espaços exteriores, é de se imaginar que eles sejam uma personalidade muito melhor preparada do que aquelas oriundas aqui do universo do universo. Mas também é só uma suposição. Aqui o livro lembra que, na verdade, Deus está em tudo. Deus sustenta, Deus é nosso sustentador, né? E se não houvesse essa sustentação de forma permanente, não haveria isso que a gente chama de realidade, né? E muito daquilo que parece a nós, enquanto criaturas finitas, ilimitadas, desconectado e fortuito, né? Para a mente de uma criatura perfeita, ele se mostra ordenado e construtivo.
né? Mas mesmo para essas criaturas de origem superior, no universo, dos universos, ocorrem muitas coisas que mesmo para elas, não é de fácil compreensão, não. Mesmo essas criaturas, elas acabam tendo dificuldade em descrever fenômenos que ocorrem quando resultam da interação dessas três personalidades da Trindade, né? Principalmente quando há interação do absoluto inqualificável, da Ilha do Paraíso. E o que causa a maior perplexidade a esses reveladores é se deparar com o que parece ser o desempenho de seus coordenados misteriosos. Esses absolutos parecem suplantar a matéria. Então, observe, eles suplantam a matéria, transcendem a mente e sobrepujam seu espírito. Então, imaginem vocês o que não é permitido a essas entidades fazer, né? Esse revelador fica confuso e perplexo com a incapacidade que ele tem de compreender essas transações complexas, né, que ele atribui, então, à atuação desses absolutos inqualificáveis, do absoluto da deidade e do absoluto universal. E essas interações desses agentes, então, eles tornam praticamente impossível a qualquer físico, a qualquer filósofo, ou mesmo aos religiosos, né, predizer ou imaginar como essas forças vão responder quando houver uma exigência em uma situação complexa de realidade. Então, é muito difícil predizer qual vai ser o comportamento quando essas situações complexas existirem, né? E mais aqui no diz respeito, né? Há também existe uma unidade orgânica nos universos do tempo e do espaço que parece envolver os eventos cósmicos. A presença do Ser Supremo, a gente já viu rapidamente sobre ele, né? Ela é inexplicavelmente manifestada por meio daquilo que parece ser uma coordenação fortuita dos acontecimentos. Esse último parágrafo aqui, ele dá margem a muita discussão. Existem pessoas até que sustentam que, uma vez que... Porque o livro afirma, em mais de uma passagem, que no universo tudo tende ao bem. Dependendo de como você analisa essa afirmação, você pode inclusive chegar a sugerir que o acaso não existe, porque, embora o acaso exista, como o livro afirma, né? Porque uma vez que tudo tenda ao bem, e uma vez que nós tenhamos a influência dessas energias, principalmente do Ser Supremo que está em evolução, e uma vez que o nosso destino seja a perfeição, né, dessa experiência que a gente está transmitindo para o Ser Supremo, é difícil você acreditar que o acaso existe no sentido de que algo fortuito de forma negativa ocorra. Porque se o acaso viesse a existir, o fortuito, ele, de qualquer forma, tenderia ao bem. Mas isso também é uma elucubração, é um pensamento, e nada disso está afirmado no livro. Mas eu acredito nisso. Eu acredito que, uma vez que tudo tenda ao bem, tudo aconteça tendendo ao bem, é difícil você imaginar que exista um acaso negativo. Mas vamos adiante, isso é conversa para um outro momento. Vamos lá. E esse revelador, então, ele diz acreditar que existe um controle irreconhecível de coordenação de todas essas fases e todas essas formas da atividade do universo, né? Essas forças, essas fases que provocam esses fenômenos todos que a gente vê, não só os físicos, como os mentais, os morais, os espirituais. Então, esses fenômenos todos, eles trabalhariam de forma coordenada, então, para a glória de Deus e para o bem de todos os homens. Então, é o que eu afirmei há pouco. Uma vez que existe uma ação coordenada, você não pode pensar que qualquer coisa que venha ocorrer em algum momento possa tropeçar para o negativo. Então, esses acidentes que a gente observa de forma aparente no cosmos, né, eles acabam sendo uma parte desse drama finito da aventura, do tempo e do espaço, né? E a afirmação fantástica que é trazida aqui pelo livro é isso, que a gente não desanime, porque toda a nossa luta mortal, ela não é em vão.
A nossa meta final é nós alcançarmos a vida eterna, uma vida de amor e perfeição no abraço do Pai Universal, né? Para que com Ele, então, a gente possa participar desses projetos da maravilhosa criação. A meta, esse é o grande mandamento, né? Essa é a grande lei, esse é o grande mote de Deus, né? A meta dos ascendentes é isso, é alcançar a perfeição do Pai Universal, procurando ser perfeitos como Ele é perfeito. Então o propósito é esse, há um propósito grande e glorioso na marcha dos universos pelo espaço. Nós somos todos parte de um grande plano colossal, de uma obra gigantesca. Achei fantástica essa mensagem. Alegrai-vos, pois há na mente de Deus um plano que abraça cada criatura de todos os seus imensos domínios. Disse Jesus, a vida é uma ponte, não construa uma casa sobre ela. Então é isso, a nossa meta final é alcançarmos a vida eterna de amor e perfeição no abraço do Pai Universal, para com Ele, nele, principalmente nele, participarmos dos seus projetos de maravilhosa criação. Ascendentes de alcançar a perfeição do Pai Universal com o mandamento, né? Sede perfeitos como eu sou perfeito. O caminho realmente é longo, mas o próprio livro, ele lembra que quando a gente termina
quando a gente está por sair aqui do universo local, de Orvonton, e iniciar a trajetória para o universo central, para Avona, muitas vezes dá vontade de refazer tudo de novo. Então, realmente, é uma caminhada, uma jornada muito longa, mas eu acho que uma jornada aí muito bonita, né? De muitos desafios, de muitas recompensas, muitas conquistas, muito amor, muita verdade. Fico fascinado de pensar nessa trajetória. Em pensar também que não estamos sós nessa jornada, né, Milton? É uma longa jornada, quase uma eternidade, não é? Mas sempre somos acompanhados de alguma forma, não só com o ajustador que se fundiu em nós, mas também com a presença espiritual do Pai e da Trindade que vai estar com a gente, acompanhando os nossos passos até a ilha, né? A ilha nuclear. Eu acredito, Fernando, que na verdade a gente passe a ver isso não como... Claro, a meta é essa, né? A meta é nós estarmos à frente do Pai. Mas eu acredito que vai ser chegado um momento, eu não sei exatamente qual parte do caminho, em que a gente já não vai ver isso como mais um degrau, mais um trecho da jornada. A gente vai passar a ver isso dentro de um ciclo eterno, entendeu? A gente vai começar a analisar isso de forma um pouco mais ampla, como eu trouxe algumas passagens ali, e a gente já começa a ficar, a gente não fica mais naquela aflição de chegar lá. Chegar lá não é importante, porque eu tô dentro de um ciclo infinito, né, e o importante é eu estar ali dentro, fazer parte daquilo. Eu acho que um Fazer dia a o gente vai... caminho, né, Milton? Exatamente. É fazer caminho. Viu, Milton, ele fala ali, num dos quase últimos parágrafos aí, de poder ter, assim, algumas alterações cósmicas, né? Quer dizer, eu fico pensando, puxa vida, o que pode ser isso, né? Sei lá, um encontro de meteoritos, uma coisa muito grande e tal, mas que está dentro de um grande plano, na verdade, que está tudo certo, entendeu? Né, que quem tiver, de repente, no caminho vai sofrer as consequências, não consequências, enfim, que esse plano também, quer dizer, assim como a gente enfrenta dificuldades aqui, nossas, aqui como humanos, aqui no planeta, enfim, tem outros também, né, dentro de todo o sistema, né, deve ter outras situações assim, né, traumáticas também, né, que fazem parte desse plano, né, que a gente não entende agora, mas que no final está tudo justo e perfeito, né? Eu entendo a tua preocupação em imaginar que uma situação que possa demandar uma intervenção urgente dessas personalidades possa ser alguma coisa como essa, Flávio, no sentido de repente, um corpo espacial ameaçando aí. Mas eu acho que a preocupação deles não é nada... Claro, isso não deixa de ser uma preocupação, mas eu penso em alguma coisa mais espiritual mesmo, sabe? O livro lembra que caso haja algum tipo de ameaça à extinção de qualquer planeta, vai haver uma operação de emergência, mas eu acho que não é isso que tira o sono das personalidades celestes. Eu penso em alguma coisa mais ampla, mais a nível espiritual mesmo. Não consigo pensar em nada, né? E eu queria até aproveitar para trazer uma dúvida, uma pergunta para vocês aqui, uma coisa aqui. Porque esse ambiente do qual a gente está falando, esse ambiente material, esse ambiente que é originado nas nebulosas, né? Essa é a matéria-prima, é o berço natural aonde os portadores de vida um dia vão depositar a vida, né? Para que a vida ali floresça, tanto a vida animal como a vida vegetal, né? Mas eu fico imaginando, esse é o ambiente propício, o ambiente natural enfim, do ser mortal, né? Do ser material. E a matéria mononcial, qual que é o berço natural da matéria mononcial? A matéria mononcial, ela só pode encontrar, ela só pode chamar de seu aquele ambiente, aquela esfera artificialmente criada, aquela esfera perfeita que foi criada com aquele propósito,
eu não sei se vocês entenderam a minha pergunta, tipo, o ambiente no qual o ser mononcial vai se desenvolver, e eu não falo só do ser, eu falo de todo o ambiente que circunda essa civilização mononcial, porque o ambiente é outro, a alimentação é outro, né? Tudo que envolve o ser ali é outra coisa, mas então existe a necessidade de você criar uma esfera perfeita, e a vida mononcial também é plantada nesse universo, nessa esfera perfeita, para que tudo que diga respeito a esse ambiente mononcial surja ali. Ô, Milton, Bem, boa noite. O que eu entendo sobre essa questão da realidade mononcial é que, assim como no nosso ambiente aqui, nesse ambiente onde eu estou aqui, eu tenho, por exemplo, oxigênio, eu tenho hidrogênio, eu tenho gás carbônico. No mesmo ambiente eu tenho diferentes composições. Eu entendo que a realidade ela se manifesta dessa forma. Aqui nesse mesmo lugar onde nós existimos aqui, existe a realidade material, existe a realidade mononcial, existe a realidade espiritual. Isso coexiste. Nós vivemos no nível material, então a gente interage apenas com o material, mas a gente consegue também interagir de uma maneira talvez não tão perceptível, mas com a realidade mononcial, através da alma, e com a realidade espiritual, através do contato com o ajustador do pensamento. Mas nesses mundos que são ditos mundos moronciais, a estrutura, a esfera do planeta, ela é material. Eles não constroem um planeta moroncial ou um planeta espiritual. Todos os planetas, inclusive até o paraíso. O livro de Urântia diz que até mesmo a ilha eterna do paraíso, ela é material. E ele dá até o exemplo, assim, ó, se vocês tivessem condições de navegar pelo espaço a longas distâncias, vocês poderiam entrar numa nave espacial e descer com essa nave e pousar no paraíso. Porque a estrutura lá é física. Só que ao mesmo tempo que ali está presente a realidade material, então não há que se falar em qual a matéria da morôncia, porque uma coisa é a matéria, outra coisa é o espírito, outra coisa é a morôncia. Então nós temos três substâncias que coexistem ali, tanto a material, a moroncial e a espiritual. Um outro exemplo para fechar esse tema, ele diz que existe um templo em Jerusalém, que esse templo ele é construído das três realidades. A realidade material, a moroncial e a espiritual. Então, assim, se hoje nós pudéssemos ser levados até Jerusalém e com os nossos olhos materiais, a gente veria um belo templo material construído lá em Jerusalém. Mas aí vamos imaginar que num futuro distante a gente se torne um ser moroncial e a gente vá visitar Jerusalém. Agora nós iremos ver a realidade material daquele templo e iremos ver também a sua constituição moroncial, com os olhos daquele novo corpo moroncial. E num futuro distante, quando a gente já estiver no paraíso e a gente, se um dia voltasse a Jerusalém com os olhos espirituais plenos, a gente então contemplaria aquela realidade com os olhos materiais, moronciais e espirituais. A gente veria as três realidades que compõem aquela construção. Então, assim, esses três níveis de realidade, eles coexistem. Não existem planetas moronciais e planetas materiais. Todos os planetas são materiais, mas a construção, o ornamento desses planetas, ele pode ser construído tanto da realidade moroncial como também da espiritual. Então, muito bem. Obrigado, Inês. Milton. Oi, Lilian. Tudo bom? Tudo bem? Eu fiquei pensando no início da apresentação, quando você colocou lá que nós somos seres gregários, né? E eu cheguei à conclusão de tudo que você colocou ali, né? Que nós somos porque nós temos que voltar a Deus, né? Nós somos... então, nós temos que nos unir e
e conviver em família, conviver como na comunidade, como amigos, e assim vai aprender a viver em comunidade e cada vez mais se unindo, né? Porque depois essa grande união vai ser com Deus, e em Deus a gente vai estar unidos ali no amor, na união e tal, em tudo que é Deus. Acho que é por isso que nós somos os seres gregários, né? Para um dia estarmos juntos ali, com todos. Eu acredito nisso também, Lina. E como eu falei para você, eu acredito que muito dessa condição gregária que nós temos herdado do Pai. Ele também, acredito eu, seja assim. O Hélio está pedindo a palavra aí. Oi, Hélio. Boa noite a todos. Eu cheguei um pouquinho mais tarde, de sorte, você pode já ter falado e eu não presenciei. Mas pela postagem da chamada para a aula, eu entendi que ia ser falado sobre os motivos do Criador, qual o propósito do Criador em ter feito tudo isso. Eu não sei se eu me descuidei e esse assunto passou ao largo. Porque, obviamente, olhando da parte do Criador é diferente de olhar da parte da criatura. E quando eu chamo criatura, eu estou falando de matéria, é a matéria sem vida, os planetas, esses que ainda não habitados, e a matéria com vida, seja no reino vegetal, seja no reino animal. Então, assim, na síntese, qual o propósito da criação, segundo seu entendimento, a partir do estudo que você fez para apresentar a aula? Tá. Eu trouxe ali, obrigado. Eu trouxe ali alguns slides com algumas menções do documento 4 e são textos muito profundos a respeito de algumas razões que poderiam ter justificado o desdobramento da personalidade do Pai no trio do paraíso. Eu não sou um profundo conhecedor desses documentos. Há vários colegas nossos aqui que poderiam falar de forma muito, muito melhor sobre isso. Mas, de forma simplificada, eu diria para você, sobre o que eu estava falando há pouco com a Lilian, que esse instinto gregário que nós temos, um dia vai fazer com que nós cheguemos ao Pai, e que hoje na verdade, nos anima a estarmos em comunidade, porque é dentro desse ambiente que a gente vai ser desafiado, é dentro desse ambiente que a gente vai querer, de alguma forma, ser melhor do que para que o nosso potencial acabe aparecendo. Eu acho que esse mesmo instinto que a gente tem, e o livro fala que todos os humanos são gregários, eu acho que esse mesmo instinto a gente compartilha com as várias hostes da criação. Eu falo de anjos, eu falo de vários, dos filhos criados, dos filhos materiais, eu falo, enfim. Então, salvo uma ou outra criatura que realmente vive de forma isolada, mas mesmo assim tem uma comunhão diferenciada com o Pai, eu acho que esse sentimento não é algo perdido no espaço, não. Esse sentimento a gente herdou. E eu tenho comigo que esse sentimento a gente herdou do Pai. O Pai, na minha opinião, é um ser gregário. E se você me perguntar, tá, mas o Pai, enquanto eu sou, enquanto Pai, enquanto Criador de tudo, enquanto Deus, sem ter criado nada, ele já era Deus, né? Ele se sentiu sozinho e foi isso que um dia animou ele a se desdobrar? Eu acredito que sim. Sabe? Eu acredito que esse sentimento tenha um dia movido o Pai. Eu acho que o Pai é um ser gregário também. De forma bem simplificada, assim, e até meio ingênua, na minha opinião, é isso. Mas você... dos universos é esse? Falhou, Neemias, por favor, repita. Alô? Falhou? Falhou, repita, por favor. Sim, no seu entendimento, o propósito
da criação é esse? Deus criou o homem para que seja gregário? Esse seria a questão principal da existência? Eu acredito que Deus tenha criado todos os seres, esse gigante universo que a gente observa, aí no sentido de permitir, né, que essa criação compartilhe com ele desse espaço do universo. Então, é toda uma escola gigantesca, né, onde você permite que o mais baixo dos alunos um dia se gradue e também tenha condições de funcionar como uma espécie de agente delegado do pai para ir pregar nos exteriores, né? Então, eu acredito que sim. O pai não queria se ver sozinho, né? Mas um universo perfeito é um troço muito chato também, no sentido de ser tudo perfeito e, na verdade, nada acontece de forma não sequencial ali. E para dar uma temperada nisso tudo, nós estamos aí, né? Nós, seres imperfeitos, né? Com essa personalidade que nos conduz, às vezes para lá, às vezes para cá. E essa completude vai sair disso, na minha opinião, né? Do perfeito com o imperfeito. E eu acho que é muito difícil, como eu li lá no início, é muito difícil imaginar o propósito de Deus para além disso. Mas, resumidamente, eu acredito nisso, Anemias. Outra questão que eu achei legal também é você perceber que Deus te criou com um propósito, né? Ele tem um propósito para a tua vida. Então, eu acho que o propósito está em cada um de nós. Cada um tem o seu dom. E fazer a vontade de Deus, descobrir essa vontade de Deus, né? E de experimentar. É Ele mesmo em nós que veio experimentar essa vida que Ele criou. Então, nada mais é do que viver essa vida de acordo com a vontade dEle. E só assim a gente será feliz, a gente vai encontrar felicidade. Mas é viver essa aventura que Ele, vamos dizer assim, montou pra gente o universo inteiro, né? Também entendi isso, sabe, Milton, na tua exposição. E o que me fascina, na verdade, é essa delegação, porque embora a gente seja aí, tenha a mais baixa das origens, a gente também atua como criador, a gente também atua como agente da transformação, né? Nós também aí somos pais, a gente também está trabalhando na transformação desses universos finitos, então Deus atribui a nós esse papel também. Então, nós não somos meros espectadores, muito pelo contrário, né? Muitos de nós aí nós temos condições de transformar o mundo à nossa volta. Isso é delegação do Pai, eu acho isso fantástico. Milton, boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Uma coisa que me chamou a atenção aí no seu slide, foi quase no final, praticamente, foi quando você citou uma frase aí a respeito da ideia evolucionária, né? Que você fez ali o gráfico imperfeição mais perfeição igual completude, certo? Seria possível você comentar um pouco sobre isso? Assim, que sentido seria essa completude envolvendo uma coisa que é imperfeita e outra coisa que é perfeita? Né? Parece-me que isso está dentro desse propósito, é isso? Sim, sim, sim. Existem várias passagens dentro do livro dizendo que eu já tirei o slide daqui, mas eu entendi desse modo. Embora o universo central observe uma série de criaturas criadas à perfeição, o potencial dessas criaturas perfeitas, ele está em aberto ainda, né? Falta algo a elas. São perfeitas, mas falta elas têm condições de ampliar essa capacidade. E essa capacidade, essa ampliação, ele só vai ser possível
à medida que essas criaturas perfeitas interajam com aquelas que têm o histórico da imperfeição. Porque para a criatura perfeita, talvez seja difícil até imaginar o que seja imperfeição, né? Vivenciar é impossível, mas até mesmo a imaginação desse mundo imperfeito, do pecado, né? De você estar sujeito ao erro, de você ser provocado, de você ter vontade de errar, de você... Isso é algo que não é possível a elas. Então, elas têm capacidade, sim, de ampliar essa perfeição a partir dessa experiência que nós passamos a ela. E como eu disse ali atrás, eu acredito que nós tenhamos muito mais a ganhar do que elas, porque eu acredito que nós cheguemos lá em cima absolutamente lapidados, polidos, né? A gente vai se graduar muito bem com uma nota alta, mas falta um verniz nesses finalitores, né? Então, nesses quase finalitores. E esse verniz da perfeição, ele não vai ser dado por essas criaturas, né? A gente vai poder avaliar, né, onde a gente errou, a gente vai poder buscar as nossas experiências, a gente vai poder, na verdade, recordar muitos dos nossos erros, a gente vai poder imaginar onde a gente pudesse ter feito de forma melhor. E nessa polida que nos vai ser, nessa amplidão, nesse quase afastamento da imperfeição que a gente vai ganhar no contato com essas criaturas, a gente sai muito fortalecido para que a gente um dia possa ir ser encaminhado para fora, né, para os exteriores, e lá recomeçar, né? Então, por isso que eu digo para você, eu acho que nós ganhamos mais nesse contato, porque a gente vai sair para praticar, a gente vai sair para ensinar, a gente vai labutar, a gente vai sair para trabalhar, enquanto elas, embora estejam crescendo também a partir desse aprendizado, elas vão estar ali meio que vinculadas ao universo central. Então eu vejo desse modo, sabe? Eu acho que é um casamento perfeito. Luciano. Obrigado, Milton. Posso falar, Milton? Deve. Olá, boa noite. Me chamou muito a atenção o seu slide quando você falou que Jesus disse o seguinte, que essa vida aqui é uma ponte, né? Que a gente não deve construir a nossa morada nessa ponte. Eu já tinha colocado aí no chat reservadamente para um amigo nosso que, para mim, essa sua palestra é mais assim um despertamento para a nossa mente. Porque todo tempo a gente tem que estar pensando o seguinte, isso aqui realmente é uma passagem, não é? E a gente tem que ter cuidado porque essas novas tecnologias e todos esses avanços que a gente tem vivido, às vezes estão nos mergulhando para ilusões, né? Às vezes a gente deixa de olhar a realidade, que é a vontade do Pai, né? Que é nós estarmos nessa jornada da construção da nossa alma e da nossa fé. Não estamos preparados para tudo. Tem situações aqui nessa vida que sacode a gente e vem de uma maneira que a gente não espera. Então, é muito bacana a gente olhar, pensar assim, que somos parte de uma engrenagem muito grande de Deus, né? Do plano de Deus. Mas que, sobretudo, que a gente tem que ter essa fé e que essa reconstrução ela é diária na nossa fé. Isso não são palavras, isso é uma verdade, que a gente busque. Tem pessoas aqui que sabem que eu passei essa semana um susto grande, quase perco a minha mãe tomou uma queda, eu pensei assim, minha mãe vai... E isso foi muito forte. Nesse momento, Sussu colocou uma frase que alimentou a minha fé. Eu disse, não, minha mãe vai ficar bem. Então, é isso que eu digo, a gente não está preparado para tudo. E quando Jesus fala assim, que a gente não coloque a nossa casa nessa ponte, é porque tudo é uma passagem de fato. E que a gente tem que estar preparado para essa viagem maior, que é o encontro do Pai, porque somos gregários. Eu penso que Deus, ele é perfeito, ele não precisava ser mais perfeito, mas ele precisava saber como é que a gente reage diante desses desafios que são constantes. Eu costumo pensar o seguinte, o rio ele é mais bonito quando ele tem ondulações, né?
Então, a vida, ela só vale a pena ser vivida quando você enfrenta os desafios com cabeça erguida e com a fé em Deus, a cada vez mais. E é por isso que eu acho que essa palestra hoje que você está colocando para a gente é para esse despertamento de fato, né? Isso aqui é só uma passagem. Nós vamos lembrar de cada um que está aqui quando a gente chegar ao Pai. E eu acredito que tudo isso faz parte desse auxílio, dessa caminhada da gente aqui. Somos gregários, sim, e a gente precisa estar fortalecendo, sim, a nossa fé em Deus. Né? Jesus está o tempo inteiro aqui. Ele tem que estar, essa centelha divina tem que acrescentar algo que nos faça, que nos dê base, porque você pensar assim, que a nossa matéria é uma finitude, parte, né? Mas que nós temos algo mais adiante disso e que a gente não sabe o que é. Na verdade, a gente aqui só está especulando, a gente não... Então, a gente tem que estar preparado realmente para esse novo que você colocou hoje para a gente aí, né? São essas 3 matérias, como falou Neemias, esses três estágios, não é? Da morôncia, da parte física, espiritual e moroncial. Então, a gente tem que estar exatamente nessa busca eterna de equilíbrio. E não é fácil. Não é fácil. Eu lhe agradeço a palestra, muito obrigada. Tem sido muito, assim, muito bom para mim. Muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigado pela participação, Ana. Peço ao Pai para que cuide da sua mãezinha, para que ela se restabeleça logo. Bom, pessoal, eu acho que já são 9h40, nós vamos encerrar por aqui. Eu agradeço demais a participação de todos vocês aí, tá? E desejo uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Muito obrigado, Milton. Ótimo, muito obrigada. Obrigado a todos aí, boa noite. Um abraço. Obrigada.